Salve nosso Rei, somente vós. Tendes compaixão dos nossos erros. Salve o nosso Rei, somente vós. Tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, o mistério de tudo o que aconteceu na paixão de Jesus, sua morte e ressurreição, é algo tão grande que a igreja desde tempos primitivos percebeu que não dava para conter tudo somente num dia só, ou mesmo em 3 dias, precisava de uma semana. Nós estamos segunda, terça e hoje, e ainda amanhã, no clima da última ceia, recorrendo o tema da ceia e o tema da mesa, o que acontece ao redor da mesa. A novidade
do acontecimento que se discorre, dos acontecimentos ao redor desta mesa, é algo tão extraordinário que, passados 2000 anos, a gente ainda não consegue esgotar tudo o que aconteceu naquela quinta-feira santa. Sempre novo o tema e a surpresa dos acontecimentos. Tomem comigo na página 34, número 8, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, leiam: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. e Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. o que me dareis? Judas, ontem eu dizia, mas vale repetir, Judas, que queria vender o perfume que Maria derramava nos pés de Jesus por 300 moedas de prata, negocia Jesus de uma forma bem mais no mercado de escravos. E Judas não procura gente miúda, procura os sumos sacerdotes. Não é uma venda simples. Os sacerdotes eram os grandes proprietários das fazendas, era uma casta de família, a família de Sadoc, dos Sedecias ou dos Saduceus, que há quase 500 anos essa família tinha uma tradição e uma hegemonia que, para ser sacerdote, especialmente sumo sacerdote, tinha que ser descendente desta família. E a base é que estes produziam os animais que eram comercializados no templo para o sacrifício. Eles entendiam de gambira, eles entendiam de negócio. Judas se faz não um comprador, mas um vendedor. Como o povo chegava peregrino para comprar o animal nas bancas dentro do templo, para depois levar ao altar o animal sacrificado com as moedas, com os dízimos, as ofertas, as oblações e os sacrifícios, Judas agora vai até os sumos sacerdotes para vender-lhes um cordeiro. O animal tinha que ter 3 anos para ser sacrificado na Páscoa. Jesus tem 33. Eles combinam 30 moedas de prata. Judas queria vender um perfume que Maria usava por 300 moedas, 300 denários, que dariam 300 dias de serviço. Um denário correspondia a um dia de serviço. Agora ele vende Jesus por 30 moedas de prata, que uma moeda de prata equivaleria a 40 gramas de ouro. O livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 32, fala que os donos de terra, criadores de gado, se um boi atacasse uma pessoa, todo esse capítulo de Êxodo é para descrever se um boi atacasse uma pessoa e matasse, machucasse, todo o capítulo 21 explicando isso. Como é que deveriam ser
indenizados aqueles que eram vítimas da violência do boi. E 30 moedas de prata, Êxodo 21, 32, diz que se o boi atacasse um escravo, 30 moedas de prata é o preço que deveria ser indenizado o dono do escravo. Então eles combinam o preço de um escravo. Aqui a gente entende melhor a segunda leitura de domingo passado, Jesus Cristo, Filipenses, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Também não só escravo como servo, como amanhã no lava-pés, mas escravo também no mercado da comercialização. Impressionante, né? Na cotação do ouro hoje, Jesus valeria R$ 13.298,80. Esta combinação representa a simbologia do preço do escravo, representa o preço que Deus põe o filho dele para ser vendido, como os irmãos de José venderam José por ciúme, por causa de uma túnica. A túnica que é símbolo da veste sacerdotal, que depois vai ser símbolo da veste batismal. Então, remete à primeira venda, o primeiro, que foi José, vendido também como escravo aos peregrinos na rota de Jerusalém. Jesus recebe de Judas Iscariotes. Iscarites é uma região, a única região que fica fora da Galileia. Judas é o único dos 12 que não pertence, não é discípulo vindo da região da Galileia. Judas Iscariotes pertence a uma região de uma comunidade complicada, uma tribo e uma comunidade que pregava a revolução pelas armas. Muito provavelmente Judas tinha boa parte da família neste grupo. Os zelotes, os zelosos, que andavam armados e diziam que precisava matar os ímpios da terra para apressar a vinda do Messias. Então, Judas não faz isso somente por interesse em dinheiro. Ele tem uma formação ideológica. Eu estou falando isso por ver como é que as ideologias moldam a gente, engessam a gente. Judas pertence a um movimento ideológico que pregava a revolução pelas armas. A cena de Simão Pedro, que é traidor também, que é o negador, Pedro é o único que tem na cena da paixão arma, não é? Quando vão prender Jesus, ele pega a espada e corta a orelha de Malco, e Jesus cola a orelha de volta e fala: guarda a espada. Então, Judas provavelmente estava fazendo uma campanha pesada para converter os discípulos, e Pedro, sendo o chefe, para se rebelarem e converter Jesus em um revolucionário pelas armas. Sabem do que eu estou falando?
desde esta revolução das armas, das invasões de terra, quanto essa revolução das armas dos últimos 4 anos que aumentaram as armas no Brasil. As armas aqui é símbolo do poder da direita e da esquerda, que inflama as pessoas. Aquele camarada que entrou hoje, pulou mais de 10 escolas e creches desde 2011 foram invadidas e pessoas agredidas, violentadas e mortas. Quem usa dessa violência porque primeiro experimenta em si ter sido violentado. Não tenha dúvida. E ele acha, quando eu estava preparando a homilia hoje bem cedinho, que eu vi a notícia lá da creche, eu fiquei pensando desse rapaz, desse homem, 25 anos, que pulou a grade da creche. As crianças estavam no parque brincando. Esse rapaz provavelmente, na hora me veio esse sentimento, esse rapaz provavelmente nunca teve amor, nunca teve afeto, nunca teve uma creche, nunca teve colo, nunca teve carinho. E ver aquelas crianças brincando deve ter causado nele uma mágoa e uma revolta enorme. Por que eles têm e eu não tive isso? Estou fazendo ilações para a gente aplicar o Evangelho, porque Judas olhava para Jesus e dizia: não é esse o caminho de amor, de misericórdia, isso não vai dar em nada, deixa de ser tonto. O que vai resolver o mundo são as armas. Judas é um dos movimentos dos radicais, e tem tem vários. Bento XVI fez um estudo muito interessante sobre esses movimentos radicais. Barrabás significa filho do pai. Barrabás, quando Barrabás é solto, Barrabás era também um líder revolucionário que pregava pela força da violência a vinda do bem para todo mundo. Ele era um Messias. O estudo de Bento é muito precioso, como é que eram os movimentos revolucionários do tempo, de direita e de esquerda, porque tem o movimento puritano dos essênios, por exemplo, que é um movimento extremamente moralista, puritano, de direita, daqueles assim mais fechados e radicais. Judas, portanto, vende Jesus como escravo, porque Judas experimenta na sua carne o peso de uma escravidão. A pergunta que Judas faz aos sumos sacerdotes: por quanto? O que me dareis se vos entregar Jesus? Eu sei que você jamais vai sentir que está falando com você, mas eu vou fazer a pergunta: por quanto entregamos Jesus hoje? Quais os motivos fazem você entregar Jesus? Hoje essa pergunta me torturou o dia inteiro. Por quanto eu entrego Jesus? Por qual motivo eu entrego Jesus? Quais são os motivos que levam você a dizer assim: não compensa, não vale a pena, não vou tentar, eu vou cair nessa, eu vou fazer esse pecado aqui, porque não compensa, eu também mereço. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? É bacana porque Judas faz uma pergunta: o que me dareis se vos entregar Jesus? Os discípulos vão a Jesus: onde queres que façamos os preparativos? São perguntas.
Versículo 18, leamos. Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Olha, impressionante. Lembra a cena de domingo passado, em que Jesus falava: ide em um certo lugar, encontrareis uma jumenta com jumentinho. E eu falava domingo passado da liberdade com que Jesus lida com os bens deste mundo. Ele não tem a menor dificuldade em dizer: pega lá, a gente precisa, depois devolve. Isso é com o jumento, com a jumenta, isso também com a casa. Hoje eu li um texto muito bonito falando dessa figura anônima. Um certo homem. Ide à cidade, procurai um certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Esse certo homem, que nem nome tem, é uma figura tão anônima. Esse certo homem merecia ser mais posto em nossas meditações e reflexões. O que significa colocar nossa casa à disposição de Jesus para que a Páscoa seja celebrada em nossa casa? Páscoa, que significa passagem, para que Jesus passe em nossa casa. Em tempos de uma sociedade tão amedrontada, tão assustada, em que até a creche é atacada, crianças de 4, 5 e 7 aninhos. Imagine você aceitar um líder sujo, empoeirado, com um bando de agitadores vindo lá da Galileia, peregrinando para a festa da Páscoa. Você imagina que bagunça. Entram esses 13, porque hoje daria 13 mil o preço de Jesus, e entra Jesus com os 12, 13. É o preço de cada um, vendidos no despojamento total, que seguir Jesus significa ser um com Jesus e não ter onde, ter que ser despojado interiormente, e para viver as coisas da fé, não ter vergonha de pedir ajuda para viver as coisas da fé. É engraçado porque, se for para o padrão da gente, uma coisa muito séria, nas contas, nos negócios, a gente até pede emprestado, mas para as coisas da fé, nós temos um pudor muito distante. Qual é a liberdade que você tem para pedir auxílio para celebrar a Páscoa? Quantos de nós entregamos Jesus e transformamos a festa da Páscoa em comida, bebida e churrasco, e sexta-feira santa é dia de comer bacalhau e tomar bom vinho ou cerveja o dia inteiro? Quantos? Enquanto ceavam, desculpe, é isto? 19. Enquanto ceavam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar. Pergunta? Senhor, será que sou eu? Um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Essa pergunta a gente deveria deixar o microfone hoje aberto, e um por um deveríamos também perguntar: Senhor, em que eu tenho traído o Senhor? Vou pesar a mão. Em que eu cometo atos e omissões que traem o Senhor? Porque pode ser que você acha que você não trai.
Pode ser que você ache que tenha uma visão de você de gente certinha. A melhor pergunta seria dizer a Jesus: Senhor, em que eu tenho te traído? Em que minha casa se tornou um lugar de traição? Em que meu coração, minha alma, meu corpo se tornou matéria de traição? Essa talvez seja uma pergunta bem mais aplicável. Em que nós somos traidores? Será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair? Vamos ler? É aquele que comigo põe a mão no prato. Essa é a resposta mais popular e básica. E não é? Quem é que trai a gente? Quem faz parte da intimidade da gente, não é não? A experiência dolorosa de ser traído, quanto mais intimidade tem com o meu prato e com o seu prato, mais doída é a traição, não é? Então, Jesus está dizendo que é no ambiente da intimidade de nossa vida, de nossa casa, de nossa família, que as traições nos ceifam. Desculpe, você pode talvez ser educado num padrão de segurança moral, em que em você não entra mais pergunta, só entra certezas. Porque ninguém tem autoridade para te questionar nada. Você questiona todo mundo, mas você não permite-se ser questionado em nada. Mas eu volto a fazer a pergunta. No território das suas intimidades mais profundas, em que dimensão você é alguém que trai Jesus? Trai Deus? Trai o amor de Deus, a confiança de Deus? Trai a graça de Deus? Em que medida? A mesa é um tema sempre muito delicado. A sociedade moderna resolveu esse problema. O que a sociedade moderna fez? Tirou a mesa. De vez em quando eu vou em algumas casas em que o povo chama o padre para ir tomar um lanche ou comer. Chega lá, são aqueles balcões que parecem de lanchonete, põe a gente numas cadeirinhas ruim para a coluna, que é um diacho, de pendurado em cima daquele trem lá. Eu penso, a primeira coisa é, trouxe o ambiente da lanchonete para dentro de casa, do bar para dentro de casa, matou a mesa, porque aí não tem intimidade. Fica todo mundo assim, não tem mais isso aqui. E a gente acha que isso é casa moderna, com pedra cara. Porque sentar, inclusive tem que sentar de um modo desconfortável para poder precisar sair toda hora, para não aprofundar tema nenhum, gente. Gente, pense, isso é uma engenharia planejada. Isso é estudado, isso é pesquisado. As escolas de arquitetura, de engenharia, de móveis, as grandes feiras de móveis, elas servem a um padrão de consumo e a um padrão de sociedade sem vínculo, para sermos todos um bando de homens e mulheres sem vínculos uns com os outros, para termos vínculos apenas com o bolso, para sustentar o mercado, só. Ainda que o mercado seja vender Jesus por 30 moedas, trair uns aos outros, é uma culpa. E não tem culpa mesmo, porque não tem mais gente frente a frente. A gente só estranha e experimenta desconforto quando a gente começa a olhar no olho. É aí que a gente percebe. Vocês que são pais e mães sabem que convivendo e olhando no olho, você sabe, a bichinha fez algum trem errado. Não sabe? Pode ser criança, pequenininha. Então, é uma sociedade planejada
Se vocês querem entender um pouquinho de antropologia religiosa, quando a igreja fez a reforma do Concílio Vaticano II, a igreja percebeu nos estudos e na pesquisa da cultura e da antropologia cristã, como é que era a sociedade no tempo de Jesus. A igreja percebeu, nossa, apesar de ter toda a beleza, esplendor daquela liturgia com o altar colado na parede para o lado do Oriente, o altar tem que vir para o meio, porque a gente tem que devolver o altar para ser um ambiente da gente ficar ao redor, a mesa da comunhão, é mesa, não é uma bancada na parede. Houve estudos assim de coisas de 1960 anos, pesquisas muito sólidas dizendo, vamos puxar o altar para cá, porque a gente precisa celebrar a Eucaristia, o padre precisa olhar nos olhos da comunidade de fé. A mesa é um lugar onde primeiro põe a gente, todo mundo no mesmo pé de igualdade. A mesa dilui as hierarquias, os títulos e as nobrezas, todo mundo no mesmo pé de igualdade. Todo mundo pode ter delicadeza de passar uma comida um para o outro, e todo mundo pode passar pela delicadeza de receber um do outro. Todo mundo partilha e todo mundo recebe. Essa é a primeira escola da mesa, a igualdade entre nós. Ela rompe todas as distâncias, ela desarma todas as couraças. A mesa faz a gente recordar a terra, o Criador, as criaturas, e por a gente, não se assuste, a mesa expõe tudo. A cultura do iFood, que é cada um come a hora que quiser, e lá no quarto de preferências, e os jovens agora estão arrumando uma desculpa, que é porque tem que estudar. Não deixa nessa, não deixa essa não, porque tem que estudar. Porque também o estudo bombardeado dessa forma do vestibular e do Enem é para deixar essa meninada toda num frenesi surtado, para não pensar em vínculo sólido e entrar e manter o mercado da indústria da escola cara para servir a um padrão de mercado, para não conviver. É tudo engenhosamente planejado. A mesa expõe, mas eu vi uma das coisas mais bonitas. A mesa expõe tudo, e a mesa põe Deus no centro, porque Jesus diz: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. A mesa é o lugar mais parecido e mais perto do céu que nós temos em nossa vida, em nossa sociedade. Ontem eu dizia e volto a repetir, este ano, celebrando a Páscoa, é ano de você curar a mesa da sua casa. Quebra, se você fez uma reforma botando aquela bancada ordinária de lanchonete dentro da sua casa, quebra, põe uma tábua lá em cima e senta ao redor com a cadeira bem confortável e inaugure um tempo novo de ficar longo tempo convivendo uns com os outros e descobrindo o mistério das muitas e múltiplas fomes que a pessoa tem. A gente não tem fome só de comida. A gente tem muitas outras fomes escondidas aqui dentro. E quando o seu filho ou seu neto disser que não está com fome, aí é a hora de você descobrir a fome mais perigosa que lhe habita, e que nem ele mesmo sabe que habita.
Não adianta brigar com ele. Você tem que pedir ao Divino Espírito Santo para dar-lhe sabedoria para que você descubra que fome é a ele, para que eu acesse a ele da briga. A sedução do celular à mesa hoje ceifa, tira do agora, porque se tem uma coisa que nós não suportamos é o agora. A gente quer estar sempre fora do aqui. Eu que gosto a vida inteira de cozinha, é triste você montar uma mesa, servir a mesa e as pessoas sentarem, mas não serem presença e presente na mesa. É muito doído. Peçamos ao Senhor a graça da cura das nossas mesas. Que o Senhor conceda-nos a graça de marcar nossas crianças para o resto da vida. Esses dias a Viviane me mandou um vídeo lindo. Ela dizia, na casa dela, hora de comer, ela e o Dilon começam a cantar ao redor da mesa. Prepara a mesa e começa a cantar. As crianças vêm correndo. Imagine isso guardado para sempre na mente e no coração das crianças. Se você acha que você não precisa disso, talvez seja exatamente porque você precisa demais disso. Cura daquilo que tirou você da comunhão, da igualdade na mesa. Peça ao Senhor que te devolva a graça de ser igual àqueles que você perdeu na mesa, nas muitas mesas. Rezemos, supliquemos no silêncio essa graça da cura da mesa, da cura das traições em nossas mesas. Peçamos.